Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí à nossa primeira aula, né, gravada do curso do curso de Administração Pública e da disciplina de Gestão de Pessoas no setor público, na administração pública ou na gestão pública, já que nós estamos falando de sinônimos, né? Eu sou o professor doutor João Francisco, né, conforme eu já me apresentei para vocês no nosso webinário. E estarei acompanhando vocês aqui nessa disciplina, me colocando à disposição para atendê-los, sanar as dúvidas de vocês, para que a gente possa ter um processo de aprendizado aí nessa disciplina. Pessoal, hoje então é a nossa primeira aula, né, gravada. Eu vou desligar a câmera aqui em breve para poder otimizar o aproveitamento da internet, mas estamos à disposição de vocês no AVA, no chat, enfim, para poder auxiliá-los nesse processo de aprendizado. Pessoal, a primeira aula do nosso curso aqui, da nossa disciplina, ela vai tratar da unidade 1, que é uma unidade bem curtinha do nosso material didático, que tem como tema Introdução à Gestão de Pessoas, tá? Ao final dessa aula, eu espero que vocês alcancem junto comigo os nossos objetivos de aprendizagem. Quais são eles? Situar a gestão de pessoas, né, no contexto da teoria administrativa atual, através da perspectiva histórica, né, e dos principais conceitos e práticas. Entender o papel do planejamento estratégico de pessoas nas organizações e, por fim, estabelecer relações entre os conceitos e prática de gestão de pessoas no setor público, né? Então, quando a gente encerrar essa aula de hoje, com certeza vocês estarão aptos, né, a alcançar esses objetivos de aprendizagem e entender essa discussão que nós iremos realizar aqui na nossa aula de hoje. Pessoal, sempre lembrando vocês, né, que é extremamente importante que vocês leiam o nosso material didático, né, a nossa apostila que está disponível para vocês aí no AVA, bem como assistam todas as aulas, né, participem dos webinários e também verifiquem e leiam, né, façam o download aí do nosso material complementar, né, tendo em vista que todo esse material disponibilizado para vocês vai contribuir para a formação de vocês e para o aprendizado, tá? Novamente eu me coloco à disposição no nosso ambiente virtual de aprendizagem, bem como aí os nossos tutores, né, que acompanham a nossa disciplina para que possam fazer os atendimentos de vocês aí, ok? Bom, dito isso, gente, para que nós possamos entender o surgimento dessa discussão de gestão de pessoas, né, e compreender como que isso chegou até o patamar dos dias atuais, né, quando a gente tem o que a gente chama de moderna gestão de pessoas, nós temos que entender o contexto histórico da administração científica, né, que é aquele contexto que nós discutimos e aprendemos nas primeiras disciplinas do curso, né, seja ele de gestão pública, de administração pública ou de administração, quando a gente estuda o contexto histórico do surgimento da administração, principalmente na disciplina de teoria geral da administração, né, em que nós temos os estudos de Taylor, que foram desenvolvidos nos Estados Unidos da América, e os estudos de Fayol, que foram desenvolvidos na França, né, compondo o que a gente chama de movimento da administração científica. Né. A ideia naquela época, né, a gente tinha um processo de transição, né, da produção artesanal para a produção fabril, a partir do advento da Revolução Industrial, né, e os problemas foram surgindo nas fábricas, tiveram a necessidade de serem resolvidos, e esses pesquisadores, esses cientistas, né, ao estudarem esses problemas, tentando buscar soluções, começaram a rascunhar o que a gente chama de administração científica. Né? Entretanto, eles consideravam o trabalhador, né, o ser humano nas fábricas, eles tinham uma visão do homem econômico, né, ou homo economicus, uma visão simplista, que não considerava as inúmeras variáveis do ser humano presentes no ambiente de trabalho. Né? Eles enxergavam o homem, então, como parte de uma máquina, né? Ou o que a gente chama de um homem como uma peça de uma engrenagem. Então, o ser humano ele era visualizado nessa época a partir de uma perspectiva simplista, né? O que foi sendo modificado a partir de novos estudos que foram sendo desenvolvidos, novas visualizações das fábricas, das organizações, dos ambientes de trabalho. Então a ideia começa a surgir nessa época, né? E no Brasil, no nosso contexto brasileiro, nós estávamos num estado pautado, né, com patrimonialista liberal clássico, e o Ferreira e outros autores lá em 2017 trazem para nós que esse modelo, né, chamado aparelho do Estado,
funcionava como uma extensão do poder soberano, né, no estilo de administração quase que totalitário, né, em que não determina o que separa o patrimônio do ditador do patrimônio nacional. Então percebam, né, como que era o cenário mundial e o cenário no Brasil nessa época. E aí, na década de 30, nós temos o surgimento do que nós chamamos de escola de relações humanas, né, que surgiu em decorrência da chamada experiência de Hawthorne, né, em Chicago, nos Estados Unidos, que foi uma experiência extremamente interessante, né, que tinha como objetivo estudar a influência da iluminação na produtividade dos trabalhadores, né, os índices de acidente, bem como a fadiga. Então, o cientista, o Elton Mayo, ele dividiu eh, dois estratos, né, de trabalhadores em duas salas diferentes, com o objetivo de estudar então a influência da iluminação e da produtividade, né? E aí esses dois grupos de trabalhadores tiveram alteração da luminosidade no ambiente de trabalho, e o resultado dessa pesquisa, na verdade, trouxe para a gente a ideia de que existiam fatores sociais e psicológicos no trabalho que influenciavam na produtividade e não os fatores de luminosidade, né? Então, percebeu-se ali que existiam o que eles começaram a chamar de relações humanas no trabalho, né? Começou-se a perceber que os indivíduos no ambiente de trabalho, eles tinham integrações, tinham grupos, discutiam entre eles a formação desses grupos, formavam esses grupos por afinidades, né? E estavam desenvolvidos dentro do ambiente de trabalho. E aí, então, a partir dessa descoberta, o homem no ambiente de trabalho começa a ser visualizado como um homem social, né? E a organização começa a ser estudada pelo lado, entre aspas, chamado informal. Começa-se a perceber que as organizações têm cultura organizacional, têm líderes, têm grupos informais, né? A partir dos resultados dessa experiência. Então é a partir desse momento, da década de 30, que a gestão como um todo tem um start de que eh, o homem não era apenas a peça de uma máquina, de uma engrenagem dentro do ambiente de trabalho, mas sim o homem era uma peça social que se relacionava com outros seres humanos, que formava grupos, que tinham interesses, que tinham relações humanas no ambiente de trabalho e que todas essas variáveis impactavam direto na produtividade, né? E aí começou-se a perceber nos estudos futuros o que a gente chama de cultura organizacional, a presença de líderes, os estilos de liderança, a presença dos grupos informais, o quanto esses grupos informais impactavam diretamente dentro do ambiente de trabalho, né? E posteriormente outros estudos acadêmicos e foram trazendo para a gente os conceitos de motivação, liderança, clima, cultura organizacional, que são conceitos que permeiam o que a gente chama também de gestão de pessoas, tá? E aí no Brasil há uma mudança, né, com o surgimento da industrialização, a legislação trabalhista, né, no Estado Novo, nós estávamos na era Vargas, e dentro dessa lógica surge o departamento de pessoal, né, com responsabilidades legais a serem estruturadas. E dentro do período chamado Estado Novo, né, as relações de trabalho no país eram caracterizadas pelo paternalismo, pelos padrões agrícolas de subemprego que a gente tinha muito marcado no Brasil dessa época. Ferreira e outros autores lá em 2005 trazem para a gente ainda que nesse período tem chamado o Estado intervencionista, e que após a Constituição de 34 no Brasil, predominou o modelo clássico baseado no que a gente chama de burocracia, de Weber, né? Em alusão a Max Weber, gente. O Estado burocrático brasileiro ele não é burocrático à toa, né? Ele é pautado na teoria da burocracia de Weber. E a burocracia, né, como vocês sabem muito bem, em seu sentido original, indica uma forma de organização que se baseia na racionalidade de leis, totalmente impessoais, né, funcionando de acordo com regras racionais, que independem dos interesses pessoais, do que a gente chama de autoridade legal racional, segundo Maximiano em 2004. Então, no setor público brasileiro, nessa década aí, foi formada de estudos e projetos com pouca realização. Porém, na segunda metade da década de 50, começou-se a configurar um projeto nacional de desenvolvimento, né? O plano de metas do governo JK. Então começamos a ter a multiplicação de órgãos no Brasil de administração pública indireta, fundações e autarquias a partir da década de 50. E aí
Sem perder de vista o que acontecia com as organizações públicas, o Wood Júnior, em 2004, traz que esse período foi um período de grande desenvolvimento de obras de infraestrutura e de grandes burocracias estatais no Brasil, tendo se estendido até 1980. A característica organizacional da época era a abordagem sistêmica, né? Então enxergar a administração e organização como um sistema, né? Como um todo. Por ocasião, então, da aplicação da abordagem sistêmica, ganha força nas organizações o que a gente chama de administração de recursos humanos, né? Que trazia os primeiros cargos de gerência, responsáveis pela coordenação dos sistemas de RH, que estavam ainda se estruturando. E o Marcelino lembra para a gente que nos anos 80 a dificuldade era criar sistemas administrativos que acelerasse o desenvolvimento e possibilitasse ao país o uso efetivo de seus recursos. Já o Ferreira e outros, em 2007, consideram para nós que após a década de 80 são dados os primeiros passos para se implantar no Brasil um modelo gerencialista de administração pública. Então percebam que ainda que a toque de caixa e de maneira lenta, uma evolução do contexto brasileiro de gestão pública, tá? E aí depois a gente discute a gestão estratégica, né, dentro da gestão de pessoas, que a gente chama de administração estratégica de RH, que buscou a descentralização das responsabilidades da gestão de pessoas, né, tendo em vista que todo gestor de qualquer área de uma organização é gestor de pessoas também. E aí começou a surgir o que a gente chama de terceirização de algumas atividades de RH, como recrutamento, seleção, pagamento, entre outras, tá? Atualmente, pessoal, a gestão estratégica de pessoas começa a despontar como uma iniciativa mais sólida, né? Por meio do decreto 5.707 de 23 de fevereiro de 2006. Com esse decreto, a gente começa a ter a implementação da gestão de competências no setor público no Brasil. E ainda é uma coisa recente, né? 2006. Não faz tanto tempo assim, tendo em vista o contexto da administração pública no Brasil. Então, percebo que a gestão de competências no Brasil, dentro da gestão pública, é algo recente ainda. Esse quadro que eu trago para vocês, ele ajuda a mostrar as características das organizações em geral e gestão de pessoas no setor público, né? A gente tinha administração científica, que foi a base para a construção. As organizações em geral era o trabalho racional, o homem econômico, né? As primeiras indústrias, o trabalho numa pegada quase que escravocrata ainda, né? O capataz era aquele que contratava e demitia. E no setor público a gente tinha um Estado patrimonialista, liberal clássico, né? Com gestão de pessoas depois, com direitos civis previstas na Constituição, por iniciativa do Estado. Né? E aí foi uma evolução que eu já discuti com vocês na aula de hoje, com a Escola de Relações Humanas, né, o advento do homem social, a partir dos achados da experiência de Hawthorne, né, descoberta da organização informal, departamento pessoal chamado DP, recrutamento, seleção, remuneração, economia industrial, a introdução da legislação trabalhista, e no setor público, o primeiro esforço de inovação dentro da administração pública, da gestão de pessoas, a burocracia, né? O departamento administrativo de serviço público funcionava também como departamento pessoal, e tudo isso foi evoluindo a partir das relações industriais até chegar na administração sistêmica, na abordagem sistêmica, que é você ter a capacidade de enxergar a organização como um todo, o modelo gerencialista de administração, política de recursos humanos. Então é muito interessante que vocês consigam enxergar essa transição desde, né, lá do que a gente chama de administração clássica, passando pela escola de relações humanas, nas relações industriais, até o que a gente chama de abordagem sistêmica. Né? E aí a gente chega na gestão estratégica, né? Que a gente tem o uso de tecnologias da informação, gestão por competência, gestão estratégica, privatização, competitividade, qualificação contínua do servidor ou do gestor. No Estado, a gente tem um modelo gerencialista de administração, as parcerias público-privadas, PPP, política e diretriz de desenvolvimento de pessoas, gestão por competência, plano estratégico do RH. Né? Então, a gente teve essa evolução muito interessante e importante da gestão pública. E aí, gente, é importante enxergar que dentro do processo e do planejamento de administração pública, a gente tem que ter input e output. Né? Então, entra informação relacionada ao trabalho, tudo isso é processado no planejamento do processo, né, com recrutamento e seleção, desenvolvimento, carreira, remuneração, avaliação de desempenho, e a gente tem uma saída chamada output,
que é a eficácia organizacional, satisfação pessoal, outros valores e o feedback que sempre vai trazer para o gestor de recursos humanos dados, informações, relatórios, avaliação de desempenho, auditoria, orçamento, supervisão. Tudo isso vai construir esse processo de planejamento dentro da gestão de pessoas. E isso é muito importante a gente ter sempre esse feedback, buscando melhorar os processos, né, administrativos. E aí, gente, as etapas do planejamento estratégico das pessoas no setor público envolvem o plano estratégico global, o objetivo de política de recursos humanos, a força de trabalho, as políticas de RH. Percebam que é um ciclo, tá? Que está sendo retroalimentado aí com recrutamento, carreira, capacitação, remuneração, avaliação, perfil quantitativo, alocação, entre outras questões. Voltando ao contexto brasileiro, o setor público brasileiro ainda segue o modelo de gerenciamento, né? Porém, esse modelo está começando a redirecionar seu foco, que era pautado na burocracia, para uma mudança de padrão e mudanças de ação, né? Tendo em vista que as pessoas estão buscando capacitação, buscando destaque, né? E isso que vem do setor privado está começando a ser incorporado na gestão pública. Por isso é importante a gente abrir os olhos a essas discussões que estão sendo trazidas dentro da gestão pública, né, com esse contexto brasileiro. E aí, gente, nós temos que buscar sempre na gestão pública os princípios da excelência, a publicidade, né, de estar sempre público, a impessoalidade, a excelência dirigida na entrega de serviços ao cidadão, a questão da moralidade, a eficiência, a legalidade. Todos esses conceitos, todos esses princípios têm que ser buscados, né, dentro da construção do setor público. A gente tem representação do modelo de excelência na gestão pública, né, no qual a liderança vai buscar entregar para os cidadãos e para a sociedade todo um serviço que tenha processos e pessoas e resultados de primeira linha, que sejam eficientes, eficazes. E isso, pessoal, para buscar na gestão pública, a gente precisa ter pessoas altamente capacitadas, processos altamente definidos, que sejam claros, altamente bem construídos, que tenham informação e conhecimento para que os cidadãos e a sociedade sejam atendidos da melhor maneira possível, tá? E isso vai depender de uma construção coletiva, de um trabalho que seja altamente eficiente, construído pela liderança da gestão pública, tá? Então fica claro para vocês nessa figura 4 que eu trouxe aí. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, têm alguma sugestão, alguma consideração? Se tiverem, não deixe de postar em nosso ambiente virtual de aprendizado, me procurar e buscar também os nossos tutores, tá? Sigo à disposição, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.